Vamos falar hoje do negócio sujo das vacinas entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. A vacinação na União Europeia está a ser muito inferior àquilo que tinha sido prometido pelos dirigentes europeus, quer por Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, quer pela própria senhora Merkel, chanceler da Alemanha. Tinha sido prometido que em finais de verão teríamos cerca de 70% da população europeia vacinada, mas, pelo modo como as coisas estão a correr, iremos, no máximo, ter 35% da população europeia vacinada. Seria importante refletirmos a razão desta decalagem de vacinação na União Europeia. Ora bem, começamos por recuar a março do ano passado. No dia 11 de março de 2020, Donald Trump reuniu-se na Casa Branca com um representante de uma empresa alemã que estava extremamente adiantada na investigação de uma vacina contra a Covid-19. O administrador dessa empresa foi convidado por Donald Trump a mudar a sede da empresa para os Estados Unidos da América. Ele recusou. Dias depois, Donald Trump estava a fazer uma nova proposta a essa empresa alemã, a CureVac, no sentido de comprar essa empresa. A CureVac é uma pequena empresa, média empresa, digamos assim, pequena empresa para os Estados Unidos, mas uma média empresa já para a Europa, e que tem desenvolvido uma investigação notável nas vacinas e, inclusivamente, em medicamentos para a cura do cancro. Estava extremamente adiantada em relação a outras farmacêuticas, nomeadamente às farmacêuticas americanas, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, na obtenção de uma vacina contra a Covid-19. Sabedor disso, Donald Trump, que já tinha dito que a vacina era, em primeiro lugar, para os Estados Unidos e só depois de vacinada a população americana é que iria para o resto do mundo, tentou então comprar, dominar de qualquer modo, a CureVac. Os administradores dessa empresa disseram que não, até porque foram pressionados para isso pelo governo alemão. Mas a história não parou por aí. Estranhamente, a CureVac, que estava extremamente adiantada no desenvolvimento da vacina, foi rapidamente ultrapassada, quer pela Pfizer, quer pela Moderna, inclusivamente pela inglesa, anglo-sueca AstraZeneca, que, com a colaboração da Universidade de Oxford, desenvolveu também uma vacina contra a Covid-19. Não se percebe porque é que houve essa ultrapassagem. E não se percebe também porque é que o financiamento da União Europeia se dirigiu para a Pfizer, para a Moderna, para a Johnson & Johnson e também para a AstraZeneca. E não incidiu sobre a CureVac, que estava extremamente adiantada no desenvolvimento da vacina, como se disse, e podia desenvolver essa vacina conjuntamente com grandes farmacêuticas europeias. E nós perguntamos por que não foi feito isso?
Porque é que a gigante farmacêutica mundial, com sede na Alemanha, a Merck, não foi chamada a colaborar com a CureVac no desenvolvimento dessa vacina e o financiamento da União Europeia não se dirigiu essencialmente para a CureVac e uma colaboração com a Merck, com a Bayer, com quem a CureVac anunciou agora um protocolo para a produção da vacina. Ou inclusivamente também com a Suíça Roche, ou com a francesa Sanofi. Também grandes farmacêuticas com um grande peso a nível mundial. Porque é que se optou por financiar essencialmente as grandes farmacêuticas americanas? É uma pergunta que os europeus devem fazer. Entretanto, a União Europeia também optou por vacinar apenas e não investir no desenvolvimento de medicamentos contra a Covid-19. Sabe-se que há medicamentos, eles foram testados recentemente no Canadá, em Montreal, testados com mais de 3.500 testes em pessoas, e esse medicamento, a colchicina, está provado que diminui em cerca de 50% a necessidade de internamentos de infectados com Covid-19 e diminui em 44% o número de mortos. Porque é que não se investigou nesse sentido e não se financiou, se era para financiar, não se financiaram as empresas europeias nesse sentido para verificar qual a eficácia da colchicina. Inclusivamente, há outros medicamentos que foram testados. Optou-se pela compra do Remdesivir, um medicamento caríssimo que encheu os bolsos da farmacêutica que produz, aliás, produzido em Portugal e depois vendido por uma empresa americana. E o Remdesivir verificou-se que não serve para nada, bem pelo contrário, pode ser extremamente prejudicial à saúde de doentes com Covid-19. Mas a União Europeia optou por negociar apenas com os Estados Unidos da América, com a Pfizer e a Moderna e depois com a AstraZeneca, a compra de vacinas. Porquê? Porque é que não optou também pela compra da Sputnik V, uma vacina russa que já está a ser usada em 50 países, com uma percentagem de eficácia de cerca de 91,5%, não inferior às vacinas americanas e até superior à vacina da AstraZeneca? Porque é que isso não foi negociado? Disse a senhora Ursula von der Leyen o seguinte: porque é que a Rússia não testa ou não vacina todos os russos antes de exportar a sua vacina? É estranho que ela faça essa pergunta, parece que está a fazer dos europeus burros. Porque é que ela não faz exatamente a mesma pergunta aos americanos? E, na realidade, porque é que ela não contrata com a Rússia a subcontratação de vacinas produzidas pelas farmacêuticas da União Europeia, que é uma coisa que a Rússia está a fazer com outros países? Porque a Rússia não vacina toda a população russa por uma razão muito simples, desde logo, é que não tem capacidade para produzir o número suficiente de vacinas que possa vacinar toda a população russas para que elas sejam produzidas em farmacêuticas da União Europeia e distribuídas dentro da União Europeia. E poderia fazer o mesmo com vacinas chinesas, nomeadamente com a Sinopharma e outras farmacêuticas chinesas e inclusivamente indianas que já produzem vacinas e que poderiam ser subcontratadas dentro da União Europeia. Porque é que a União Europeia não faz? Porque é que optou por favorecer apenas
Pfizer e a Moderna, sobretudo, e a AstraZeneca. Pergunta-se porque é que a União Europeia não libera as patentes da Pfizer e da Moderna. E, obviamente, a União Europeia recusa o levantamento dessas patentes por uma razão muito simples, é que está completamente sujeita aos interesses da Pfizer e da Moderna. Repare-se que a Pfizer e a Moderna vão lucrar este ano 15 mil milhões de euros a Pfizer e 5 mil milhões a Moderna. Isto é, só a Pfizer lucra tanto este ano, só de lucro, com a venda da vacina para a Covid-19, como todo o orçamento da educação e da saúde de Portugal somados durante um ano. Se é certo que é discutível que as patentes não devam existir e que devam ser levantadas, pelo menos deviam ser expropriadas. E aí a União Europeia devia contar com aquilo que já pagou à Pfizer e à Moderna para levar a cabo essa expropriação. Porque se a Pfizer e a Moderna não cumprem os contratos, a União Europeia tem de tomar medidas. Aliás, estranha-se porque é que os contratos não são a ser cumpridos. Afinal de contas, não foram estabelecidos prazos nos contratos. Será que a União Europeia não tem juristas capazes de elaborarem um contrato com um rigor suficiente para exigir o seu cumprimento à Pfizer e à Moderna? Parece que não, porque os contratos não têm prazos especificados nem sanções para o não cumprimento desses prazos. O não cumprimento desses prazos ou o não cumprimento dos contratos seria argumentação para que as patentes fossem levantadas. Não o quer a União Europeia, se não quer que as exproprie. E, portanto, com a expropriação, poder dar o acesso a toda a população europeia que devia estar vacinada conforme prometido até ao final do verão. A senhora Merkel e a senhora Ursula von der Leyen têm pedido paciência aos europeus. Mas, face a estes negócios sujos das vacinas, os europeus estão mesmo a perder a paciência. E os europeus conscientes perdem mesmo a paciência com este comportamento da Comissão Europeia e de quem, no fundo, manda na União Europeia, nomeadamente a senhora Merkel. Esperamos que estes comportamentos sejam denunciados e que a opinião pública da União Europeia pressione a Comissão Europeia no sentido de financiar as empresas europeias para obterem produtos que combatam a Covid-19, do género da colchicina, ou, sobretudo, isso é muito mais importante, que seja a própria União Europeia a criar uma empresa pertencente à União que produza vacinas e que as distribua a um preço justo ao custo de produção e distribuição pelos países da União Europeia. Porque as vacinas são algo de muito importante para a humanidade. Já tem sido suficientemente anunciado que esta não será a última pandemia, que outros vírus virão certamente no futuro. E a vinda de outros vírus no futuro será motivo mais que suficiente para que a União Europeia invista numa empresa que fabrique vacinas, que as distribua ao preço do custo e da distribuição por todos os cidadãos da União Europeia. E com isto despeço-me até ao próximo Política em Pura, na Rádio Transforma, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal e coloquem gostos.